Estamos ao vivo para mais um Pílula de Conhecimento, Diabetando com Alê, às 7h15 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Bom, como prometido, eu sempre trago aqui perguntas que vocês acabam fazendo. Dessa vez eu vou trazer uma pergunta que foi feita acho que ontem ou anteontem, que é sobre o fenômeno do alvorecer. Eu vou trazer então aqui, eu busquei um lugar onde tivesse uma explicação mais interessante para ficar bem claro. Uma vez que o fenômeno do alvorecer não é uma questão exclusivamente do diabetes, né, mas eu trouxe aqui de um site do governo da Bahia, que eu achei muito interessante a forma como eles descreveram, e eu vou trazer então para a gente poder falar um pouquinho. Eu vou ler um pouquinho do que está escrito aqui e depois a gente vai discorrer aí como que funciona ou como que não funciona. Acabei de encontrar um erro aqui na... Lúcia Jardim, bom dia, muito bem-vinda. Primeira vez da Lúcia aqui no Pílula de Conhecimento, bem-vinda, bem-vinda. Estamos ao vivo. Bom, além da pílula de conhecimento, antes de eu falar do fenômeno do alvorecer, além da pílula de conhecimento que acontece então todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã, a gente tem também às 8h45 da noite, todas as segundas-feiras, o Pergunte Pro Alê, aí sim em todas as plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, e temos às quartas-feiras, exclusivamente no Instagram, assim como é a pílula de conhecimento, ao Kit Breca, que eu converso com um de vocês. Caso vocês já tenham visto alguma publicação da Kit Breca, identifica lá nos textos, no descritivo, que você vai encontrar um link de um formulário para você preencher e participar. E participa, se inscreve para você conversar comigo ao vivo, para a gente poder orientar você em qual o melhor caminho a seguir. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno do alvorecer. Deixa eu ver se eu vou precisar do meu óculos para fazer essa leitura. Acho que não. O que é o fenômeno do alvorecer e como podemos reconhecer essa situação em pacientes com diabetes? Veja, o título do site já fala muita coisa, né? Ele já mostra que é no caso de pacientes com diabetes, tá? Porque todo mundo tem, né? Então, no caso de pacientes com diabetes, vamos descobrir como é que vamos ver como é que eles descrevem aqui, que a gente pode identificar. Eu gosto de não fazer a leitura anteriormente, né, mas dessa vez eu tive que dar uma zapiada, porque eu achei muito mal descrito isso nos materiais onde eu encontrei, né, eu procurei ontem à noite, né, ontem eu estou em curso ontem e hoje eu estou em curso, então estou o dia inteiro em curso, então fica bem difícil da gente pesquisar, mas como eu tento buscar uma pergunta bem recente, então eu tenho que fazer de um dia para o outro para poder ficar bem atual. Né? Inclusive eu avisei a pessoa que fez a pergunta para podermos estar aqui com ela assistindo. Tomara que ela tenha recebido a mensagem. Nas primeiras horas do dia, nosso organismo libera hormônios contrarreguladores que se dividem em 4 tipos: a adrenalina, o glucagon, o cortisol e o GH, que é o hormônio do crescimento, fazendo com que o fígado, por meio de mecanismos de glicogênese hepático, libere glicose, proporcionando assim energia para iniciar nosso dia. Esses hormônios impedem que o corpo fique sensível à ação da insulina. O resultado é que o nível da glicose aumenta entre 4 e 8 horas da manhã, uma reação fisiológica normal conhecida como fenômeno do amanhecer ou do alvorecer. Em indivíduos não diabéticos, o excesso de glicose retorna a níveis normais devido à carga extra de insulina endógena, ou seja, o próprio organismo trabalha, como eu sempre digo, né? Todo mundo tem. A diferença é que a pessoa não diabética, ela tem um trabalho natural de reversão, de controle, de ajuste desse momento glicêmico. Mas para as pessoas com diabetes, esse excesso de glicose pode causar um aumento anormal da glicemia devido a não produzirem insulina, diabetes tipo 1, ou não produzirem devidamente, diabetes tipo 2, o que levará à hiperglicemia de jejum. Se essas hiperglicemias persistirem,
as pessoas devem ser orientadas a realizar testes de glicemia capilar nas madrugadas e em jejum por alguns dias seguidos. Caso essas glicemias estiverem normais na madrugada e as hiperglicemias de jejum, podemos considerar o fenômeno do alvorecer. Então é exatamente assim, se você no meio da madrugada você está com a glicemia perfeita, de manhã ela tem que estar boa, né? Não pode estar ruim. Se ela estiver ruim, a gente tem um desequilíbrio aqui de distribuição, provavelmente de insulina. E existem soluções na nossa mão para a gente resolver. O tratamento pode ser feito aumentando a dose da insulina basal, mudança de horário da insulina basal ou hipoglicemia antioral, ou mesmo fazendo alguma mudança de alimentação na ceia. Vale ressaltar que a automonitorização glicêmica capilar é uma ferramenta importante para os ajustes terapêuticos, pois é possível avaliar a resposta individual do paciente. Ver se as respostas alcançadas, se eles estão de acordo com as metas glicêmicas recomendadas, enfim. Assim, a intervenção da equipe de saúde que acompanha a pessoa com diabetes é importante e necessária para o fortalecimento do autocuidado, mantendo assim um bom controle do diabetes. Olha que legal, o texto é da Maria das Graças Velanes de Faria, enfermeira do Corém, com o Corém BA 39834. E ela, neste texto, ela escreveu realizando uma pós-graduação em Educação em Diabetes. Ele é coordenadora de Educação em Diabetes do CESA, Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia. Tá? E a referência é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Tá? Diretrizes 19 e 20. É isso, meu povo. Isso é o fenômeno do alvorecer. Então, ele é, na verdade, realmente um disparo de hormônios que acontece pela parte da manhã e que inclui, você viu, a adrenalina, glucagon, eu nunca lembro de cor isso aqui, mas a adrenalina, o glucagon, o cortisol e o GH são os hormônios liberados na parte da manhã. Até o Andrigo Beber está por aqui, que prazer, Andrigo Beber. Anne Souza, Ivanina, Fabiola, Pereira, Eloy Paulo, bem-vindos. Então, na parte da manhã a gente tem essa liberação desses hormônios. Isso define o fenômeno do alvorecer, né? O fenômeno do amanhecer, né? Como em alguns lugares é chamado. E todo mundo tem. Não é porque você tem diabetes que você tem o fenômeno do alvorecer. Tá? Todo mundo tem. A diferença é que uma pessoa com não diabetes, ela tem a natural, né, produção de insulina pelo pâncreas e assim ela cessa o problema. No caso das pessoas com diabetes, a distribuição das doses de insulina, principalmente da efetiva distribuição do basal, é o que vai controlar essa situação. E tem muita gente que não consegue controlar essa situação e não encontra um caminho, né? E às vezes é muito mais fácil do que parece. As pessoas elas ficam tentando inventar roda e são coisas mais simples, né? E todo mundo consegue resolver o fenômeno do alvorecer, tá? É a distribuição insulínica que vai determinar isso. Só que a gente, para resolver o fenômeno do alvorecer, a gente tem que mapear a glicemia como um todo. Porque quando você observa toda a tendência insulínica, você consegue tomar uma decisão de aumentar ou não a dose da basal, ou mudança de horário, ou os dois. E a gente precisa dessa avaliação mais profunda para a gente conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Tá bom? Esse é o fenômeno do alvorecer. Até a doutora Renata apareceu por aqui, ó. E se alguém quiser aproveitar e fazer alguma perguntinha breve, a gente pode responder de forma bastante rápida ainda hoje. E de novo, eu reforço, essa aqui é uma live bem curtinha, ela dura entre 10 e 15 minutinhos. Mas vocês podem deixar suas perguntas embaixo, compartilhar essa live, né? Depois ela é publicada no Facebook e no YouTube. Aliás, eu tenho que olhar o que aconteceu ontem, porque ontem eu não sei se eu publiquei, a de ontem, mas acho que sim. Mas de qualquer forma, a gente tem que olhar as nossas dúvidas e postar.
né, compartilhar o que a gente aprendeu e postar nossas dúvidas, porque assim gera uma nova live de pílula de conhecimento para que vocês possam sempre ganhar exatamente o que vocês precisam, a informação que mais vocês precisam. É isso que a gente tá tentando trazer com uma pílula de conhecimento. Hoje a gente falou do fenômeno do alvorecer, mas a gente pode falar de tudo. Afinal de contas, a gente tem bastante coisa para falar, bastante coisa para falar. Isso daqui vai dar para a gente falar há meses no pílula de conhecimento, tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Ivanira colocou aqui. A Ivanira está falando, fico preocupada porque minha glicemia só altera pela manhã, eu fico insegura, mas Ivanira é exatamente pelo fato do fenômeno do alvorecer, tá bom? E compreender como fazer esse ajuste dá um certo trabalho, mas depois que você aprende, fica fácil, né? É por isso que a gente criou aqui o programa de mentoria diabetano, né? Que a gente traz as pessoas aqui para dentro para que elas consigam aprender a fazer isso, né? A identificar e como ajustar, né, essa glicemia, e discuta isso com o seu endocrinologista, para que o endocrinologista também dê a carta de alforria, vamos dizer assim, a liberdade de você poder fazer essa manutenção glicêmica sozinha. Porque se você não tiver isso, você vai ficar sempre limitada às visitas clínicas, às visitas de consulta médica. E aí, quando isso acontece, a gente vive meses descontrolado para passar semanas controlado. Meses descontrolado para semanas controlado. Porque o diabetes não é uma doença de constância, é uma doença de exceções. Então ele sempre varia se você não souber o que fazer. Se você sabe o que fazer, você controla de forma efetiva. E essa parte da manhã é só um dos desafios da vida com diabetes. Tá bom? E se quiser então conquistar uma vida normal apesar do diabetes, aí tem muito mais desafio pela frente. Eu espero que vocês tenham curtido então essa pílula de conhecimento. Foi um prazer receber vocês por aqui mais uma vez. E a gente se vê amanhã. Amanhã nada, hoje é sexta-feira. Então a gente se vê segunda-feira, de manhã, às 7h15 da manhã, com a pílula de conhecimento. E à noite, às 20h45, com um Pergunte pro Alê. Tudo sobre diabetes. Traga suas dúvidas, divida com as pessoas, compartilhe, tá? Curta o conteúdo e deixe suas perguntas aqui embaixo, porque a gente vai poder conversar outros dias também. Tá bom? Obrigado, Lúcia. Obrigado. Olá, Kelly. Bom dia. Bom dia. E a gente se vê então na segunda-feira. Fiquem com Deus. Beijão para todos.